tô quase igual o Saint Laurent, sendo internado numa instituição mental, por cansaço. Eu também. Olá pessoal, bem-vindos ao Fórum Insider, e no vídeo de hoje nós vamos ver como foi o início da carreira dele, que é considerado o estilista mais importante do século XX, Yves Saint Laurent. Antes de eu te contar tudo sobre ele, deixa aqui seu like, vai valer a pena, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nada do que acontece por aqui. Bem... Yves-Henri Donat-Mathieu Saint Laurent nasceu na Argélia em 1º de agosto de 36, na cidade de Oran, que naquela época era dominada pela França. Desde cedo ele já gostava de tudo que era artístico, óperas, teatros, galerias de arte, revistas de moda, ele amava. Sempre fazia roupas para as bonecas das irmãs mais novas com os tecidos da mãe, a Lucienne, que adorava e super incentivava ele. Então Yves criava o seu mundo de fantasias dentro da cabeça dele e colocava para fora desde cedo através das suas criações. Mas esse mundo lindo e colorido da sua casa não se estendia ao resto do mundo, né? Na escola, por exemplo, ele sofria muito bullying por já transparecer uma certa delicadeza. E à medida que ele entrava na adolescência, já se descobria como homossexual, o que só aumentava as provocações por parte dos colegas na escola, né? Então, por toda a infância, ele sofreu muito e teve o seu emocional, assim, muito abalado, o que refletia no seu corpo, fazendo com que ele adoecesse com muita frequência. Tudo isso fazia ser muito tímido, isolado, não tendo muitos amigos. O seu único refúgio mesmo eram as suas criações. Até que aos 16 anos ele lê numa revista que iria ter um concurso de novos designs. Os olhinhos dele então brilharam na hora. No concurso ele tinha que fazer um croquis em 3 categorias: vestido, casaco e taillé. Daí ele conseguiu ganhar em 3º lugar e chegou em Paris em 1953 com sua mãe para receber o prêmio. Bom, na cerimônia do prêmio estava o editor-chefe da Vogue Paris na época, o Michel de Brunnhoff, que era best friend ali do Christian Dior, que já estava bombando nos anos 50, como a gente falou aqui no vídeo dele aqui no canal. Vai lá depois para assistir. Mas depois do prêmio, o próprio Brunnhoff falou para ele voltar para a Argélia e terminar os estudos, que foi o que ele fez. Terminou os estudos e voltou no ano seguinte para Paris. E o pai deles, o Charles, que também apoiava o filho, escreveu ele na escola de moda de Paris. Enquanto ele estava lá na escola, ele não parava de desenhar os croquis que o pai dele pegava e enviava para o Brunnhoff da Vogue para mostrar o talento do filho, como ele estava se desenvolvendo e tal. E aí chega de novo a época do ano que tem o concurso dos designs e o Yves vai participar novamente. E dessa vez ele manda não um, mas 3 croquis. Para vocês terem uma noção, a França inteira enviou 6.000 croquis e só 7 foram selecionados lá no final. Desses 7, os 3 eram do Yves Saint Laurent. Então ele acabou ganhando o concurso na categoria de vestidos. E não só ganhou, ele ganhou em 1º e em 3º lugar ao mesmo tempo. A imprensa de Paris ficou enlouquecida, né? Assim, nunca tinha ganhado um prêmio assim. Então o burburinho na High Society francesa começou a correr carregando o nome de Yves Saint Laurent junto. Mas ele não parou de mandar os croquis que ele fazia para o Michel Brunnhoff. E em uma remessa de croquis que ele mandou, o Brunnhoff teve um estalo assim, pois o estilo do Yves estava batendo muito com o do Christian Dior, que estava para lançar uma coleção muito parecida com as ideias do Yves. Então o Brunnhoff escreveu para Dior e falou assim: você precisa conhecer esse menino. E dito e feito, o Yves foi lá fazer uma entrevista de emprego com o Dior. Já para testar o Yves, Dior pediu que ele desenhasse uma coleção inteira. Yves então corre para casa, desenha uma prévia de uma coleção inteira e, como era tímido, mas não era bobo, ao invés de mostrar primeiro para o Dior, ele pediu para o Brunnhoff dar uma olhada na coleção para ver se seria aprovado ou não. Quando Michel de Brunnhoff viu a coleção, ele na hora falou para mostrar para o Dior que ele ia amar o que ele tinha desenhado. Dito e feito, Christian Dior contrata Yves Saint Laurent para ser seu assistente na marca. O Yves estava nas alturas, né? Porque ele era muito fã do Dior, já que ele falava que mal conseguia falar direito na presença dele. Mas ele mostrava sua admiração através do trabalho. Em 2 semanas que estava trabalhando lá, ele fez o croquis de um vestido que entraria para a história. Era a primeira criação de Yves. Não é Yves, eu fico falando Yves, é Yves. A primeira criação do Yves para Dior e mudava a silhueta da mulher. O vestido foi parar na campanha da Dior na revista Harper's Bazaar e em uma das fotos mais conhecidas da história da moda, a Dovina with Elephants.
O lendário fotógrafo Richard Avedon teve a ideia quando o Cirque d'Hiver, que era o circo de inverno, chegou em Paris e ele estava caminhando para o seu estúdio uma manhã quando viu os elefantes do lado de fora e pensou na grandeza da mulher. Daí chamou sua modelo predileta, a Dovima, que era conhecida como Dovima a Divina. As ideias do apelido que eu vou usar. Devido à sua elegância absurda, e fotografou ela com o vestido feito por Saint Laurent para Dior ali no meio dos elefantes. Gente, foi um estouro. Nos próximos 2 anos, de 1955 a 57, ele ao lado de Dior criaram coleções cada vez mais incríveis e cada vez mudando a forma da sociedade se vestir. Porém, em outubro de 57, Dior sai de férias para a Itália e lá morre inesperadamente de um ataque do coração. E aí foi uma bomba, né? A maior maison da França na época perdeu seu criador e do nada cai tudo nas mãos de Yves, que começou a ser chamado de Le Petit Prince, o pequeno príncipe, pois ele só tinha 21 anos de idade. O que ele fez então? Correu para a casa da mãe dele em Oran, na Argélia, e ficou lá uns 15 dias para fugir um pouco da imprensa e tal. Nesses dias que ele passa lá, ele faz uns 600 croquis de uma vez, dos quais ele iria escolher 200 para ser a nova coleção inteira desenhada por ele para Dior. Então, em janeiro de 1958, Yves apresenta o seu primeiro desfile da coleção Trapèze. E foi um sucesso. Toda a imprensa ovaciona ele. Porque, tava todo mundo meio apreensivo, assim, né? Com a morte do Dior. Será que ele iria dar conta? Não ia dar? Mas deu conta e com louvor. Nesse desfile estava muita gente importante, como a Carmel Snow, que estava lá no primeiro desfile do Christian Dior e deu o new look para ele, né? A estrela de Hollywood Audrey Hepburn e também o pintor francês Bernard Buffet, que tinha um manager que também era seu namorado, o Pierre Berger. O Pierre, que era conhecido como Cobra, viu o Yves depois quando o desfile acabou e meio que se apaixonou por ele na hora, assim. Com esse amor todo, Pierre Berger, umas semanas depois, rompe o relacionamento com o Bernard Buffet e começa a sua investida... O quê? É Bernard Buffet. É Buffet, né? E termina com Bernard Buffet e começa a investir lá no Yves até conseguir se tornar o marido dele. A vida segue e Yves fazendo assim, coleções espetaculares para Dior. Mas uma sombra pairava ali no ar, pois a Argélia, país de origem dele, estava num processo de guerra com a França desde 1954 pela independência do país. Mas foi ali entre 59 e 60 que a coisa estourou de vez. E como Yves tinha 21 anos, ele foi convocado para o serviço militar em setembro de 1960. Gente, Yves entrou assim num desespero. Lembra que eu falei que era super tímido, super reservado e tinha sofrido muito bullying na escola? Então, ele viu tudo isso voltando à tona com a possibilidade da guerra. Então ele tem um colapso e foi internado em uma instituição mental com depressão nervosa. Os médicos diziam que ele nunca mais iria se recuperar. E como ele era assim um rosto já conhecido e famoso, a opinião pública estava do lado dele, só piorando assim a imagem da guerra. Foi aí que o marido, o Pierre Berger, conseguiu mexer uns pauzinhos ali e consegue a tutela de Yves, se tornando o cuidador oficial dele. E aí consegue tirar ele do hospital e leva ele para se recuperar nas Ilhas Canárias. Quando o Yves consegue se recuperar e volta para Paris, ele descobre um novo baque. A Dior havia quebrado o contrato de trabalho com ele e dado a direção da Maison para Marc Bohan, que era um outro estilista da casa. Ou seja, do nada, o Yves Saint Laurent tinha sido demitido. Ou seja, ele que era o pequeno príncipe da moda foi jogado de novo para o anonimato e com a fama de doente mental ainda, por ter tido lá o colapso pós-guerra, a coisa só piorou. Mas ele começa a ensaiar um retorno para o mundo fashion e a primeira coisa que Saint Laurent faz é um vestido de festa para Victoire Dautrelle, sua amiga que era modelo da Dior quando ele estava por lá. A Victoire foi com esse vestido no casamento da baronesa Philippine de Rothschild, ou seja, um evento que toda a High Society ia estar lá. E todo mundo, quando viu a Victoire, ficou assim, se perguntando quem tinha feito aquele vestido e tal, quem foi, onde ela comprou. E ela falou que tinha sido Yves Saint Laurent. O buchicho, então, voltou com o nome dele circulando pelo mundo da moda. Quando Jacques Rouet, o então executivo diretor da Dior, ficou sabendo desse mini retorno de Saint Laurent, ele ficou em alerta, assim, meio que sentindo a ameaça chegar. Ele já avisou Marcel Balzac, que era um super empresário
empresário da indústria têxtil e tinha financiado a Dior lá no início, começou a fazer tudo o que estava no seu poder para vetar qualquer financiamento para o Saint Laurent. Para você entender mais essa treta do início lá da Dior, vai lá no vídeo que a gente tem aqui falando. O Pierre Bergé, que era o cabeça assim, para os negócios e tinha a tutela do Yves, entra com um processo contra a Dior por quebra de contrato e vence, é claro, assim, ganhando uma indenização boa de mais de $500 mil de francos. Aí com o dinheiro eles abrem o primeiro ateliê e começam as contratações. Para deixar a galera da Dior mais furiosa ainda, eles conseguem tirar quase que 40% dos funcionários, entre costureiras, enfim, todo o pessoal lá, e leva para o ateliê do Yves Saint Laurent. Mas as vendas não acontecem, assim, pois ele tinha perdido a clientela que ele tinha lá na Dior. Então a Victoire, a modelo amiga dele, teve uma ideia. Ela marcou um horário que ela sabia que ia ter bastante gente em um salão de cabeleireiro da alta sociedade. E começou a jogar umas fofocas assim: nossa, acabei de voltar do ateliê do Yves Saint Laurent, meu Deus, quanta encomenda que ele tá. Nossa, tá incrível as peças. Gente, vai todo mundo só usar as roupas dele na próxima estação. Tipo, fofocando total ali, né? E aí, além disso, a Victoire pediu uns 2 vestidos para Saint Laurent, para ela e para amiga delas usarem um dia. E o marido da Victoire era um super editor de uma revista, a Paris Match, e pede para ele fotografar elas no meio da rua como se fosse um clipe de paparazzi. E ele faz uma matéria sobre o retorno do Yves Saint Laurent como se já tivesse um monte de gente comprando e usando as roupas nas ruas de Paris. Olha que sensacional a ideia dela. Logo depois disso, o telefone do ateliê começou a bombar com pedidos e roupas para ele lá. Então, em janeiro de 62, acontece o primeiro desfile oficial de Yves Saint Laurent. E o sucesso foi absoluto. A diretora da Vogue naquele ano publicou depois do desfile a simples frase: "O príncipe virou o rei", uma alusão ao apelido que ele tinha lá de Pequeno Príncipe na Dior. A partir daí começou o reinado de Saint Laurent, com a administração de Pierre Bergé se transformando em uma das marcas mais importantes do mundo. E por hoje é isso, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história e de que mais vocês querem saber aqui no canal. Se inscreve e curte esse vídeo e manda para seus amigos também. Beijos e até a próxima.